Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Existe um fenômeno muito curioso produzido após o Vaticano II. Começa a acontecer algo realmente muito estranho. Muito estranho. Hostes de supostos verdadeiros católicos e defensores da tradição, tanto conservadores dentro da Igreja Conciliar, quanto tradicionalistas fora da Igreja Conciliar, começam a pregar que nós não devemos mais defender a ortodoxia e a memória dos papas do passado, papas que eram atacados por protestantes, veterocatólicos, galicanos, jansenistas e modernistas. Não devemos mais fazer isso, não. Nós devemos, em vez, usar estes mesmos argumentos para provar que realmente pode acontecer do papado ter deficiências e a gente ter que desobedecer esses papas do Vaticano II, que, assim como alguns outros papas do passado, estão num momento de fraqueza, ainda que este momento seja, na verdade, décadas de fraqueza, mas pode acontecer deficiências, a diferença é só no grau. Já houve tempos realmente em que isso aconteceu, a fé de Roma teve defeito, porém faz parte da vida, é assim mesmo, né? Bom, isso é uma mudança realmente estranha. E essa mudança, meus amigos, não vem da Igreja Católica. Ela vem dos modernistas. Foram os modernistas que vieram com essa história de adotar tudo que é crença estranha ao catolicismo. Todas essas posições, todas as disciplinas, que são adotadas pelos verdadeiros inimigos da Igreja, protestantes, anti-infalibilistas, etc, etc. Então, isso é uma coisa modernista. E, infelizmente, essa coisa de modernista condenado, censurado pela Igreja, é uma coisa que os pretensos verdadeiros católicos hoje defendem. Você pode ver que é isso que o seu autor conservador vai dizer no seu livro de História Eclesiástica. Você vai ver que é isso que o seu autor tradicionalista vai dizer no seu livro sobre a crise na Igreja, o catecismo. Catecismo católico da crise na Igreja. É isso que ele vai ensinar, que houveram realmente casos em que houve deficiências no papado. E aí você vai ver, meu amigo, quando você começar a examinar essas coisas e em que ela se fundamenta, você vai ver que esses pretensos defensores da fé, esses pretensos defensores do papado, eles na verdade não são. Eles são bem o contrário, eles são inimigos do papado. E os verdadeiros, os realmente verdadeiros defensores do papado, somos nós, sedevacantistas, que não identificamos o papado da Igreja Católica Apostólica Romana de todos os séculos com esta seita de infiltrados do Vaticano II. Nós realmente somos verdadeiros católicos e defendemos o papado, porque nós defendemos esses papas que eles caluniam com os protestantes, com os veterocatólicos, com os hereges do passado. E nós dizemos, a fé de Roma não tem defeitos. E se a fé destes aí tem defeitos, foi porque abandonaram a igreja. E de fato fizeram. Basta você ver a biografia e a história deles. Eles abandonaram a igreja, eles apostataram. Sim, isso é provado, isso é certo. E por isso não podem ser papas. Não há como um herege ser papa. E essas pessoas todas são professantes de heresia, publicamente. Isso nós já demonstramos, mostrando os ensinamentos deles. Porém, agora nós vamos mostrar também que também isso é verdade, porque não existe analogia. Não existe papa verdadeiro no passado que se comportou como estes falsos papas conciliares. Não existe. E esta analogia que eles tentam fazer com o Libério em particular, que é a mais importante usada por eles, é totalmente falsa e fundada, sabe em quê? Em modernismo. Então nós podemos com propriedade, principalmente fundamentados nisto aqui, que eu irei demonstrar hoje, podemos dizer com propriedade que esses tradicionalistas e conservadores são, na verdade, semi-modernistas, porque eles fundam uma grande parte dos seus argumentos em modernismo, em doutrina condenada pela Igreja. É isso que nós vamos demonstrar. E mais um motivo para chamá-los de semi-modernista é porque eles aceitam estar em paz e em comunhão com este câncer do modernismo. Eles aceitam reconhecê-los como autoridade e assim permitem que eles façam o estrago que eles fazem à fé do nosso povo católico. Então são semi-modernistas. Este é o termo preciso e adequado para descrever esses falsos católicos, esses católicos conservadores e tradicionais, entre aspas, que na verdade conservam o erro do modernismo
e transmitem os erros sobre o papado dos nossos maiores inimigos. Vamos então ao argumento que eles usam, que será refutado brevemente neste vídeo, né, e que será extensamente mostrado ser falso, né, será extensamente desmascarado no artigo que irei referir abaixo, que traduzi do Sr. John S. Daly. John Daly escreveu um livro inteiro sobre Michael Davis. Michael Davis, que foi quem espalhou realmente essa doutrina errônea do tradicionalismo atual, que usa como argumentos, por exemplo, essa questão do Papa Libério, que é uma verdadeira falácia. Então, John Daly, nesse artigo, dedica 50 páginas refutando esse erro sobre o Papa Libério. Recomendo que todos os interessados leiam o artigo inteiro, que é fundamental para compreender o tamanho da monstruosidade e da calúnia e da desonestidade desse Michael Davis e desse padre Matias Godron aqui, que usa exatamente esse exemplo do Libério no seu livro, né, em toda a sua extensão. Então vamos ver aqui o que se trata. Então, citando aqui o Catecismo Católico da Crise na Igreja, nós vamos encontrar uma seção, na parte que fala sobre o magistério, onde se faz a seguinte pergunta. Encontram-se na história exemplos análogos de deficiências de papas? Isso já nos soa estranho. É uma pergunta que ele faz. Existe? Porque para nós a resposta é óbvia, não. Mas claro que não. Porque o papado não possui defeito na fé, não pode. A fé do Papa é a fé da Igreja. Ubi Petrus, ubi Ecclesia. É o que nós acreditamos, sempre. Os católicos sempre acreditaram nisso. Mas não, meus amigos, não. O seu tradicionalista, o seu conservadorzinho, lá Padre Paulo Ricardo, não acredita nisto. Não acredita mais. E eu vou demonstrar como eles não acreditam. E eles vão usar isso aqui, ó. Vamos ver o que eles vão perguntar sobre o Papa Libério. Ele vai perguntar assim. Como o Papa Libério apoiou o erro? Estranho. Como o Papa Libério apoiou o erro? Parece que eu estou ouvindo um protestante falando comigo. Como o Papa Libério apoiou o erro? Ele responde. O Papa Libério, que foi Papa de 352 a 366, sucumbiu à pressão dos arianos, que negavam a divindade de Cristo. Excomungou em 357 o bispo Atanásio, o valente defensor da doutrina católica, e subscreveu uma profissão de fé ambígua. A Igreja honra hoje Atanásio como um santo, e não o Papa Libério. E aqui quando ele fala de uma fé ambígua, né, isso até nos lembra de Vaticano II, a ambiguidade do Vaticano II, não é mesmo? Aqui quando ele fala em fé ambígua, ele tem uma nota, né? Uma nota. Então vamos ler essa nota, importante. Essa nota ele vai tentar provar isso, que ele assinou uma fé ambígua. Então ele diz assim, Carta Studens Parti, dirigida pelo Papa Libério aos bispos do Oriente na primavera de 357. Abre aspas. Esta carta, que compus com a preocupação da unanimidade convosco, deve vos fazer saber que estou em paz com todos vós e com todos os bispos da Igreja Católica, mas o dito Atanásio está excluído da comunhão comigo, isto é, da comunhão com a Igreja Romana e da troca de cartas eclesiásticas. Quer dizer que realmente o Papa Libério excomungou um verdadeiro defensor da fé. Ele está confessando isso aqui. Ele excomungou um verdadeiro defensor da fé católica, que hoje é santo. Vejam só. Fecha aspas, vamos continuar agora com o comentário da nota. Ele está citando aqui, né? Vou ler, DS 138. Depois nós vamos falar o que significa esse DS, tá bem? DS 138. O Papa Libério confirma essa excomunhão de Santo Atanásio nas cartas Pro Dei Fico, DS 141, Quiscio, DS 142, e Non Doceo, DS 143. Ué, mas essa altura você deve perguntar, mas o que é esse DS? Bom, eu vou responder já e cuide para não cair, de não ficar pasmado com isso, né? DS significa Denzinger Schametzer, que é a versão do Denzinger atualizada pelo Vaticano II. Ou seja, o padre Matias Godron, que ele é especialista, vamos lembrar, especialista em teologia dogmática na Fraternidade de São Pio X, ele está tentando mostrar uma analogia
entre o que acontece no Vaticano II com o caso do Papa Libério, citando um Denzinger que passou pelas mãos de um modernista que justamente não acredita naquilo que ele está supostamente defendendo, que é a tradição, né? Mas justamente uma pessoa subversiva que muda a tradição ao seu bel prazer. Então, ele está usando como referência, né, um Denzinger como esse aqui, certo? O meu já é o Wilner, que é uma edição posterior, né, a mais atual, mas ele está citando um Denzinger parecido com esse aqui, né? Compêndio de símbolos, definições e declarações de fé e moral, né, do Vaticano II. Aí você pode perguntar para mim assim, mas você está sendo preconceituoso? Não há problema em citar um Denzinger pós-Vaticano II, certo? Ele apenas atualizou os documentos e tal, mas é a mesma coisa. E eu te digo que não. Na verdade, esse Denzinger Schmetzer, ele é diferente das versões pré-Vaticano II. E por isso que os tradicionalistas não utilizam esse Denzinger, mas utilizam o Denzinger de 1954. Né? Por quê? Algumas modificações significativas, né? São justamente a propósito do que nós vamos falar. Né? Quer dizer, a primeira modificação significativa, mais notável, é que ele omite 2 parágrafos da Quanta Cura, justamente os 2 que condenam a liberdade religiosa, aprovado no Vaticano II. Tá? Daí você já percebe que não é uma coisa que inspira muita confiança no católico. Né? Ele omite um documento fundamental que condena abertamente, com toda a autoridade apostólica, a liberdade religiosa. E por que ele omite? Porque essa liberdade religiosa condenada foi aprovada no Vaticano II. Simplesmente. Então, houve uma mudança substancial na doutrina sobre o assunto, só que eles não querem que ninguém saiba disso. Assim como o padre Paulo Ricardo, por exemplo, quando fala de liberdade religiosa, ele esconde a Quanta Cura. Né? Por quê? Porque se ele falar disso, as pessoas vão perceber que estão sendo feitas de trouxa. Né? Então, é por isso. E como os modernistas do Vaticano são muito espertos, então eles vão pegar e vão esconder isso. Daí um seminarista, um teólogo jamais vai perceber que está sendo passada a perna, que estão enganando ele, né? Falando de uma continuidade que na verdade não existe, alguma ruptura. Né? Mas o problema desse Denzinger também não é só esse aí, que é bastante significativo, né? E coloca qualquer tradicionalista em estado de desconfiança com ele. Não. Ele também acrescenta 3 cartas, ou melhor, 4 cartas atribuídas a Libério, que são essas 4 cartas que ele acaba de citar aqui, o padre Matias Godron, que são cartas tidas pelos católicos como espúrias ou fraudes. Compreendem? Quer dizer, se você pegar uma edição anterior do Denzinger, pré-Vaticano II, você não vai achar essas cartas porque elas foram impugnadas pelos autores católicos, desde Barônio, justamente por conterem conteúdos que não podem ter sido escritos por Libério. É uma coisa absurda. Entende? O modo como ele fala e o fato de ele estar parodiando outros documentos, então, documentos autênticos, né? Tudo isso indica que foi uma obra de um forjador e não do Papa Libério. E também o fato de quando apareceu o comentário sobre ela, quer dizer, é bem posterior, né, ao tempo do Papa Libério. Então, realmente você percebe que é um documento falso e o acréscimo dela no Denzinger Schmetzer não encontra outra explicação senão de que isso foi impugnado no passado, mas sem razão, e ponto final, e não fala mais nada. Claro que nós sabemos, sendo o Sr. Schmetzer um modernista, o que ele quer é não perder a oportunidade de colocar aqui 3 documentos que mostrem que o papado tem defeito e que a fé católica realmente está errada e os protestantes têm razão. O modernista adora fazer isso. Adora dar razão para hereges, porque eles também são. Né? Então eles se protegem uns aos outros. Muito bem. Mas ele não dá explicações. E na verdade, essas cartas são impugnadas por ótimas razões. E não sem razão, mas com ótimas razões. Eu gostaria de demonstrar isso. Tá bem? Mas antes eu gostaria de dizer, veja, a fonte que o padre Matias Godron, supostamente um padre tradicional, um católico tradicional, ele está citando realmente um documento revolucionário, né, com cartas apócrifas espúrias atribuídas ao Papa Libério. Então já temos um problema aí. Um outro problema também que você vai encontrar é que ele diz aqui, com toda a cara de pau, que você pode imaginar, né, que, veja só, a igreja honra hoje Atanásio como um santo, e não o Papa Libério, o que é uma mentira. Papa Libério é santo, ele é São Libério. E se você for, novamente, se você for para uma edição desse Denzinger aqui, certo? Feita antes da Revolução do Vaticano II, você vai ver, pode consultar qualquer um, pode consultar de 54, pode consultar uma anterior, sem problema, você vai encontrar escrito São Libério. Quando você for
no tempo correspondente, você pega ali 352 a 366, que é o tempo do pontificado do Papa Libério, ache no seu Denzinger e você vai ver escrito São Libério, porque ele é santo. Ele está no martirológio romano, assim como está Santo Atanásio. Então, você tem que ele é santo, São Libério. Porém, nesse novo Denzinger modernista, claro, eles detestam o papado. Eles só estão lá em cima, como cardeais, como pseudo-papas, pseudo-cardeais, justamente para destruir a igreja, certo? Eles não acreditam nessas coisas. Então, eles não perdem a oportunidade de dessacralizar este ofício estabelecido por Jesus Cristo. E assim eles fazem, por exemplo, escrevendo apenas Libério, e não São Libério, também nesse Denzinger Chametz. Então você observa que o seu heróizinho da tradição, né, ele é o primeiro a pegar uma oportunidade, né, e citar um modernista. Ele que diz combater o modernismo, ele está citando o modernista. É isso que você tem, meu amigo. E eu digo, assim, vamos dar um benefício para eles, assim, da dúvida, e dizer assim, não, talvez ele realmente chegou à conclusão, e tem fundamento que ele diz sobre basear-se no Denzinger novo, modernista, e não usar a edição anterior, talvez houve um progresso, né, na análise dos textos e tudo mais, e justifique isto. Mas não, nada justifica isto, nada. Isto é uma verdadeira traição, uma verdadeira traição. É um católico que já não pensa como um católico, é um católico que quer achar motivos para desobedecer o Papa, motivos para desprestigiar o papado, motivos para justificar a sua desobediência. E agora vamos explicar realmente por que o querer desobedecer, por que eles querem justificar-se. Aqui está, indo um pouquinho mais para frente, no Catecismo Católico da Igreja, vai se perguntar assim, qual lição se pode tirar desses três exemplos? Ele vai usar também o exemplo de João 22 e de Honório. Mas esses dois papas não são tão importantes. Por causa deles, e também não é um argumento tão forte quanto o de Libério, né, que nos impele a pensar que um bispo pode ter razão sobre, até mesmo sobre o papa. Então, aqui está a resposta. Por esses exemplos e, em particular, pelo do Santo Atanásio, vê-se que pode acontecer de um único bispo ter razão contra o papa. Agora você começa a entender o porquê eles usam esse argumento do Papa Libério? Agora você começa a entender? Porque aí pode acontecer, meu amigo, por exemplo, né, de, quem sabe, um tal de Cardeal Sara, um tal de Cardeal Burke, um tal de Cardeal Atanásio Schneider. Atanasius! Ser realmente esse Atanásio do nosso tempo. E aí nós temos que dar mais atenção para ele, que é o Papa manda e ensina. Pode ser. Não é porque você vê lá, aquele lá que eu chamo de Papa, aquele falso profeta que eu chamo de Papa. É o Papa Francisco, né? Aquele lá, não dá. Se você dá bola para aquilo ali, você vai começar a falar um monte de bobagem, fazer um monte de besteira. Então você vai pegar e tentar achar o seu Atanásio. Então, porque a fé dele já desfaleceu, você já sabe. Só que você não quer ser sedevacantista, pelo amor de Deus. Ser sedevacantista, né? Que coisa. É contra o papado. Né? E daí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai achar um Atanásio da vida. Aí tá aí um Atanásio Schneider. Opa! Né? Não tenho mais que ir a Roma, não. Talvez esse Papa lá do Cazaquistão, quem sabe? O Papa do Cazaquistão. O Atanásio Schneider. Ou então, se você ainda mais raditrade, né, você vai pensar, o Atanásio do nosso tempo é o Monsieur Lefebvre. Ou então, vamos atualizar um pouquinho, é o Monsieur Felley ou o Monsieur Williamson. Você escolhe de acordo com o seu temperamento, né? Qual você vai seguir como autêntico representante da tradição. Não precisamos mais defender a ortodoxia dos nossos papas, não precisamos mais realmente ser fiéis a Roma. Não. Pode acontecer realmente do Papa errar, né? E até nem ser santo, vê que coisa, né? Nem ser santo. E na verdade, quem é santo e tem razão é um bispo aí qualquer. Um bispo mais conservador, mais tradicional. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é realmente escarnecer da fé católica. Isso é realmente assim, dar razão aos nossos maiores inimigos. E é justamente isso que fazem esses pseudo-católicos, que se dizem conservadores e tradicionalistas, mas na verdade o que eles conservam é o erro, e o que eles transmitem para nós são as heresias e as calúnias dos maiores inimigos da igreja. É isso que eles fazem. E é isso que nós acusamos. Nós, sedevacantistas, nós acusamos vocês. Porque vocês dizem que nós não defendemos o papado. Vocês dizem que nós somos insubmissos. Mas na verdade isso se aplica a vocês e não a nós. Porque nós cremos no papado.
Nós defendemos o papado, enquanto vocês não fazem isso. Vocês não fazem isso para justificar esse pseudo-papado do Vaticano II. Essa seita de infiltrados e de traidores. É isso que vocês fazem. E assim vocês fazem um verdadeiro desserviço à Igreja Católica.